cogitação, a conversa, o início dessa questão de Estado de sítio, Estado de defesa, teria sido em virtude da impossibilidade de recurso eleitoral, isso? Sim, senhor. Isso aqui é uma confissão, Vinícius. O senhor está dizendo que não aceitou o resultado das eleições, que não deu certo entrar na justiça e, diante disso, procurou outra saída. Diante do esgotamento dos recursos, né? Os recursos esgotaram, eu fui tentar outra coisa. Isso, desistir de, enfim, né, processar o Ciro Gomes, aí partir para, sei lá, né, contratei um sujeito do Ceará. Não existe isso. A própria conversa já é fora das 4 linhas. E o estúpido confessou. Ele confessou porque é natural para ele. Assim como é natural para o Heleno. Não houve oportunidade. Não é que eles não tentaram. Não tinha clima. Quer dizer, como é que você pode discutir medidas para um estado de exceção dentro de um contexto em que não houve fraude das urnas e que o sistema eleitoral funcionava? Você não está aceitando. Você não aceita, já é um problema. Aí você agir no sentido de fazer com que a sua vontade se imponha sobre o resultado das urnas, aí é golpe. É golpe. Golpe. A tentativa e também a orquestração se pune também no Código Penal, né? Porque se isso dá certo, você imediatamente legalizou a tentativa de golpe. Então, assim, isso aqui já é suficiente. Acho que o Moura já poderia ter parado aí. Mas o Bolsonaro, como ele é também um cara que estava tentando, eu acho, num desespero completo, um perdão do Alexandre de Moraes. Eu estava achando que ele podia crescer, ir para cima, fazer como o Trump. Mas nem isso. Era um cachorro com medo, Nem isso. né, acovardado, aquele olhar esquisito, né, cara? Porque ele abaixa a cabeça, tem uma sobrancelha espessa e fica só o olho, assim, uma coisa realmente demoníaca. E tentando agradar um sujeito que ele chama de ditador, de tirano, que está pagando o filho lá nos Estados Unidos para tentar colocá-lo, né, numa tal de lei Magnitsky ser sancionado. É um teatrinho. É um momento, assim, achei, como definiu, acho que o Guardian, histórico mesmo, mas pelos motivos não grandiosos do réu. E eu digo grandiosos até se ele bancasse, tá? Sou aqui macho, sou sujeito que vocês conheceram na rua, que fazia discurso do 7 de setembro para, né, dar um esculacho desse ditador. O que a gente viu foi um desgraçado pedindo perdão. Foi ridículo, né? Admitindo que mentiu, né? Que não, eu não tinha nada contra vocês, eu falei porque é um desabafo. Poxa, o que tem a ver desabafo com mentir? Com fazer falso testemunho, né? Afirmar uma coisa que você não tem prova, né? Exato. Covarde mesmo. E aí pediu desculpas, né? Pediu desculpas por ser um mentiroso. E aí quando que você vai saber quando ele tá falando a verdade ou não, né? Não tem como você saber. Isso aqui também. Eu não torci pro pior. Se tivesse torcido pro pior, não teria desmobilizado os caminhoneiros lá atrás. E talvez, para minha figura, o pessoal não fez absurdo. Agora, tem sempre os malucos ali que ficam com aquela ideia, né, de AI-5, intervenção militar, que as Forças Armadas, os chefes militares jamais iam embarcar nessa, porque o pessoal estava pedindo ali, até porque não cabia isso aí. E nós tocamos o barco, né? Então, me desculpa, respeitosamente, Vossa Excelência, não estimulamos nada de anormal. Os malucos, cara, são os seguidores dele, os caras que estavam acreditando. Lembra aqueles caminhoneiros gritando que o Bolsonaro tinha decretado intervenção federal, eles berravam lá em Brasília. Tem um tinha prendido o Alexandre. Chorando, e Brasília estava sob um momento ali em que as tropas iam entrar, iam, sei lá, prender todos os comunistas. Todos os malucos estão trabalhando para ele. É assim que ele trata o gado dele. Foi muito, assim, revelador do quanto o Bolsonaro é um hipnotizador barato dessas massas aí, que ele controla com a retórica.
mas de conteúdo com relação até ele poder bancar o que ele propõe para abraçar o que eles chamam de pobres coitados do 8 de janeiro. Né? Ele não tem nada, não oferece saída para essa turma. E aí, eu estava vendo ontem aquele Paulo Figueiredo, como eu falei aqui, estava puto da vida. Por quê? Porque se sentiu, como tantos outros aí, traído pelo Bolsonaro, que ele esperava que fosse enfrentar o Alexandre de Moraes para ter qualquer tipo de lucro com a opinião pública, mas nem isso. Eu vou botar aqui um trecho do que disse o Paulo Figueiredo, só para a gente dar uma olhada no desespero. Só uma coisa, Kiko. Só uma coisa. É fácil para o Paulo Figueiredo falar isso fugido nos Estados Unidos, né? Esse covarde. Ele é outro covarde, que também está lá fugido. Claro que é, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Vai lá, vamos ver. A TV Justiça, Rádio e Televisão, e o canal do STF estava com 23, alguma coisa assim. Então, absolutamente incrível a audiência que a gente teve aqui hoje. Eu vou fazer rápidos comentários aqui, sem pensar muito. Primeiro, eu fiz uma enquete com vocês, perguntando quem achou que o presidente Bolsonaro foi bem e quem achou que o presidente Bolsonaro foi mal. E a enquete mostrou que 77% das pessoas acharam que o presidente Bolsonaro foi bem, estava indo bem, e 23% achavam que ele não estava indo bem. Eu vou encerrar aqui a enquete agora nesse momento. Eu tenho que dizer com vocês que eu discordo da maioria. Eu acho que o presidente Bolsonaro, até que para o final do depoimento, foi melhor, mas, de um modo geral, eu achei que foi ruim. Não foi um desastre completo, talvez não queira ser hiperbólico aqui, mas foi ruim. No seguinte sentido, por quê? Vou dizer para vocês quais foram os grandes problemas desse depoimento, na minha opinião. Primeiro, eu achei o presidente pouco preparado nas respostas. Achei que ele poderia ter anotações mais claras e melhores. Ele abre ali num bom momento, dizendo, olha, a crença dele nas urnas eletrônicas foram colocadas à prova, e ele tinha a opção de ler ali Leonel Brizola, Gilmar Mendes, Simone Tebet, sei lá, até trouxe o Flávio Dino, e não me lembro quem foi o outro cara que ele trouxe, acho que foi o Lupe. Preciso até de um café. Mas a partir daí ele se perde completamente, vai para Itaipu, para a obra de não sei aonde, completamente perdido, perde o fio da meada e perde o argumento. E aí ele faz uma coisa muito ruim, né, quando ele é questionado. Ele pede desculpa. E por que eu digo, né, mais do que o presidente perdendo o fio da meada, qual foi o grande problema desse depoimento? O problema foi a imagem que ele construiu. Como o presidente deveria ter chegado ali? Ele deveria ter chegado como alguém que está no Calvário. Pensa na imagem do Cristo sendo julgado pelo Sinédrio e depois pelo Pilatos. Né?